Bem, galerinha, visto a pequena introdução sobre velocidade média, né? Sobre velocidade, nós vamos agora trabalhar um pouquinho com o cálculo dessa velocidade. É uma formulazinha bem simples, que tenho certeza que vocês já viram aí nas estradas, nas ruas, essa fórmula em placas, né? Como foi mostrado aí na introdução. É uma coisa bem fácil, é você comparar a distância percorrida com o tempo gasto para percorrer essa distância. Na verdade, o que a gente vai fazer aí é uma operação matemática que você lá, desde o sexto ano, já vem observando ela, né? Que é regrinha de 3. Ora, regrinha de 3 por quê, professor? Porque a velocidade média comparada com dois outros elementos, grandezas, né? Que são medidas físicas. O deslocamento e o intervalo de tempo. Tá? Então a gente aplica e pode aplicar isso tranquilamente numa regrinha de 3. Mas vamos lá, essa pequena introdução. Então, visto a fórmula, que é comparar, é a razão na matemática é uma comparação entre valores, entre dois valores. Então a gente está comparando aqui a distância percorrida, que aqui vamos chamar de deslocamento, e já preparando você para o próximo ano. Lá nos livrinhos, o professor na aula já vai chamar isso aqui de ΔS, que quer dizer deslocamento, né? Na verdade, lá ele vai se aprofundar um pouco mais e vai chamar isso aqui de distância ou deslocamento. É a posição final menos a posição inicial. Um exemplozinho. Tu saiu do quilômetro 20, foi ao quilômetro 50. O 20 é a inicial, o 50 é a final. Quando você subtrai 50 menos 20, você tem aí 30 a distância percorrida. Então isso é o que significaria deslocamento, tá? Mas fica para depois. Dividido pelo tempo, que é o intervalo de tempo, ΔT também, tá? Toda vez que em física você tiver uma variação entre dois valores, né? A gente usa o delta, que é um intervalo entre aqueles dois valores. Nós vimos isso em temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Delta T maiúsculo, né? Intervalo de valores. Então, mas professor, se eu não lembrar disso aqui, não tem problema. Pode chamar de distância sobre o tempo. Por enquanto podemos fazer isso, tá? Então, resumindo, né, simplificando toda essa escrita aqui, a gente coloca a velocidade média igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Agora vamos ver uma coisa. Tudo isso aqui, né, tudo isso são grandezas físicas, ou seja, são coisas que podem ser medidas, né? E quando você mede, você tem que adotar uma unidade de medida. Poxa, deslocamento é distância. Então eu tenho várias para distância, muitas, né? Eu tenho ano-luz, eu tenho quilômetro, eu tenho milha. Aliás, o americano, o europeu gosta muito de usar milha, né, como distância. Eu tenho, mas vamos aquelas que a gente mais conhece. Poxa, naquele patamar de todas elas, eu vou trabalhar com quilômetro, posso trabalhar com metro, com centímetro, qualquer uma delas. Depende do que eu vou estar analisando. Se é uma distância muito grande percorrida, o quilômetro. Se é uma distância pequena, por exemplo, como o exemplo que eu vou adotar aqui, a corrida de um atleta, né, numa pista de atletismo, quilômetros, posso usar, mas não seria tão prático, então eu vou usar o metro. Eu estou analisando uma formiguinha que está correndo aqui em cima. Poxa, isso aqui não tem 1 metro. Então o ideal é usar o centímetro, como também pode ser o milímetro e qualquer outra unidade, tá? Então, para deslocamento, a princípio, nós vamos usar o quilômetro, o metro e o centímetro, mas nada impede de serem usadas as outras. Quando eu medir um intervalo de tempo, eu vou usar as medidas de tempo. Dia, mês, ano, século, bimestre, trimestre, claro que não, né? São unidades de tempo, mas para a gente aqui nesse momento não tem muita prática. Então, quais que nós vamos usar? Hora, minuto e segundo. Tá ok? Aqui você já sabe, né? Transformar de quilômetro para metro, vai multiplicar por 1000, de metro para centímetro, multiplica por 100, né? De hora para minuto, multiplica por quanto? 60. De minuto para segundo, multiplica por 60. Isso tudo já é do teu conhecimento, né? 1 hora tem 60 minutos.
1 minuto tem 60 segundos. Isso aí tu já conhece, tá? Agora, então quer dizer, professor, que na hora que eu medir a velocidade, eu vou ter que juntar uma dessas daqui com das de tempo com uma dessas daqui. Perfeito. E aí quando você junta qualquer uma de cima com qualquer uma de baixo, o que que a gente tem? Eu escolhi aqui aquelas mais usadas nas placas das ruas, quilômetro por hora. Repara, esse por aqui é o sinal da fração, é a divisão que está aqui. Então, se eu usar quilômetro e hora, eu terei quilômetro por hora. Mas se eu usar o metro, posso usar metro por minuto? Pode. Metro por minuto. Não é muito utilizada, mas pode. Mais utilizada seria o metro por segundo. E o centímetro por qualquer uma delas, mas a gente vai usar centímetros por segundo. Então, basicamente serão essas 3 unidades aqui que serão usadas para velocidade. Lembrem-se, qualquer medida que venha só quilômetro não é velocidade, é deslocamento, é distância, é comprimento. Qualquer medida que só venha hora é tempo, não é velocidade. Para ser velocidade tem que ser o conjunto entre uma dessas com uma dessas aqui, como nós temos aqui. Ah, professor, o que é isso aqui em cima? Aqui, para te ajudar, eu já coloquei. Como é que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo? Basta dividir por 3,6. Por que 3,6? Vou te deixar esse desafio aí. Próxima aula eu falo, tá? Dividir por 3,6. Ah, e de metro por segundo para centímetro por segundo? Multiplica por 1000. Ao contrário é a operação inversa. Se eu multipliquei aqui por 100, ao contrário eu vou dividir por 100. Se eu dividir por 3,6, ao contrário, vou multiplicar por 3,6. Tá? Esse 3,6 tem muito a ver com essa passagem de quilômetro para metro, que é 1000, e de hora para segundo, que é 3.600. Só que tem muito a ver com isso, mas eu não vou te dar dica agora não, tu é que vai pensar. Então, reparem bem, não é transformar de quilômetro para metro, aqui é transformar de quilômetro por hora, que é velocidade, para o conjunto metros por segundo, que também é velocidade. Aí eu posso passar metros por segundo para centímetro? Para centímetro. Centímetro é comprimento. Metro por segundo é o quê? É velocidade. Não posso. Eu posso passar metro para centímetro? Posso. As duas são de comprimento. Agora, quando eu falo metros por segundo, passar só para centímetro? Não, eu posso passar para centímetros por segundo. Tranquilo, galerinha? Bom, isso aqui é só trabalho de unidade de medida. Mas o principal mesmo está aqui nessa comparação, tá? Velocidade é você comparar a distância percorrida com o tempo que você gastou. Razão é uma razão. Comparar a quantidade de uma coisa com outra quantidade, ok? Então, basicamente é isso. Vamos aqui ao primeiro exemplo, tá bom? Eu chamei a atenção disso porque a gente não pode, em hipótese alguma, misturar unidades de medida. Exemplo. Então, um exemplo bem prático, que já pode ter ocorrido numa pista de atletismo aí qualquer, que é a seguinte: um atleta partindo aqui desse ponto, né, numa pista de atletismo, numa hipótese, ele percorreu 1.800 metros, chegou aqui. Levou um tempo de 1 minuto e 30 segundos. Ora, quando eu pergunto a velocidade média dele, eu estou querendo saber que distância ele percorre em 1 segundo ou em 1 minuto. Eu quero saber em 1 segundo ou em 1 minuto ou em 1 hora. Que distância ele percorre? É a mesma coisa se tu chegar lá no açougue e a tabela está lá o preço assim, ó. Vamos uma hipótese, está lá o preço na tabela de 3 kg de carne. Não é assim que está lá. Está lá o preço de 1 kg da alcatra, o preço de 1 kg de uma picanha, por exemplo. Então aqui, quando eu pergunto velocidade, eu quero saber a distância que ele percorre, mas na unidade de tempo. Como é que eu faço isso? Calculando a velocidade.
tá bom? Então, ó, é esse passo que a gente vai dar. Com o desenho fica mais fácil, mas na maioria das vezes não é um desenho, é um enunciado. E aí, galerinha, fica tranquilo quando você começa a organizar o que você está lendo. Tenta tirar do enunciado as informações e destaca a pergunta. Se puder fazer um desenho, faça. Se não, esse aqui, por exemplo, é uma questão de vestibular, caiu no vestibular, mas aqui eu só botei o desenho. Qual é? Na Olimpíada tal, o atleta brasileiro percorreu 1.800 metros em 1 minuto e 30 segundos. Qual a velocidade desse atleta? Então, em primeiro lugar, eu vou aqui tirar as informações que eu preciso. Deslocamento, o tal do delta S, ou distância percorrida. 1.800 metros. O tempo que ele gastou. É aí intervalo de tempo. É aí que você tem que tomar cuidado. 1 minuto e 30 segundos. Isso aqui não pode. Eu não posso trabalhar com 2 unidades de tempo que eu tenho aqui diferentes. Eu tenho, ó, minuto e segundo. Não posso fazer isso. Ou eu trabalho tudo com minuto ou tudo com segundo. Como eu já estou imaginando aqui uma unidade em metros por segundo, eu vou transformar isso em segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Ora, mais os 30 daqui, então, na verdade, isso aqui equivale a 90 segundos. Agora, como eu faço? É só calcular a velocidade. Vou montar aqui minha regrinha de 3 já pronta. Olha lá. Deslocamento, 1.800. Divididos por quem? Por 90. Né? Que tranquilinho, você já sabe fazer isso muito bem, ó. Boto 0 com 0. 180 dividido por 9. Ou aqui, ó, 18 por 9 dá 2, boto 0. Ah, então fica só 20. O que quer dizer isso aqui? Tá? 20 metros por segundo, tá? É óbvio que isso aqui é um exagero, né? Na realidade, o cara não vai conseguir percorrer 20 metros por segundo. Atualmente gira em torno de 10. Mas foi só para a gente aquecer, a gente começar a entender isso aqui. Procure sempre destacar, ó, as informações do problema, ver o que ele te deu, qual foi a pergunta. E aí você já conhece a formulazinha que é bem simples, né? E aí você tem que a cada um segundo ele percorre 20 metros. Então 20 metros em 1 segundo. Tá aí a sua velocidade. Tá bom? Não pode misturar. Ok, galerinha? Agora, um exemplozinho. Vamos ver se agora vocês conseguem deslanchar com os outros que vocês vão fazer no PDF que eu coloquei aí. Tá bom? Um abraço.